Olá, muito boa noite e muito obrigado por assistirem estas conferências. Aquela pessoa que se interessa por esses ensinamentos, que acredita que são úteis para a vida, deve então compartilhar com outras pessoas, para que também outras pessoas possam conhecer os ensinamentos e trabalhar no sentido de alcançar o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser, o conhecimento de si mesmo, a reintegração com o seu real ser, a religação com o seu real ser, com aquelas partes superiores, divinas, que todos temos. Esse trabalho, conhecimento de si mesmo, nos ensina os passos claros, concretos, práticos, para que cada um de nós possa chegar ao objetivo da existência, que é a reconexão, a religação com o seu real ser. São 50 temas em uma primeira fase e mais 25 em uma segunda fase. Desses temas se entregam práticas, fórmulas para se chegar à comprovação e não apenas a acreditar. Nós não queremos que ninguém acredite em nós. Nós defendemos a prática, que a prática nos leva à comprovação e não à crença, não a acreditar em alguém. Nós dizemos que acreditar ou não acreditar dá na mesma coisa, porque não muda nada dentro de nós. Então, este trabalho, se cada um de nós pratica, provoca mudanças na sua psique, no seu comportamento, na sua vida prática, porque muda o interior e o exterior vai mudar por consequência da mudança que há no interior, no nosso íntimo. Este tema, número 23, tem o título é O Fanatismo e a Mitomania. Então, nos ensina que nós não devemos ser fanáticos, tampouco devemos ser mitômanos, jamais. Então, quando alguém recebe esses ensinamentos, se abrem dois caminhos, o caminho do crente e o caminho do prático. O crente acredita que só em saber decorar as escrituras, os ensinamentos, saber que existe, saber como é que se faz, o crente acredita que isso é suficiente. E começa então, logo que recebe esses ensinamentos, começa a aparentar que é bom, que é uma pessoa correta, que é certinho, e não pratica, sendo que o ensinamento só vale se nós praticarmos, se nós comprovarmos, se nós, através dele, através da prática, provocar mudanças em nós, mudanças reais e não mudanças aparentes.
Então o crente se torna um fanático porque não pratica. Acredita que só com o fato de conhecer esses ensinamentos, que são profundos, são impactantes na nossa vida. O crente acredita que só em saber isso já é alguém diferente, já é alguém que mudou e já acredita que é uma pessoa melhor que os demais, melhor que todos. Já o prático recebe os ensinamentos e quer praticar, e pratica, ele provoca mudanças, provoca a mudança no seu comportamento por consequência da mudança que provoca no seu interior. Então, este ensinamento nos ensina a trabalhar a nossa psique, trabalhar sobre nós, trabalhar sobre os efeitos psicológicos. Eliminar os efeitos psicológicos através da autoobservação e da morte, a eliminação dos efeitos. Então, a morte, quando se fala morte em esoterismo, está falando não da morte física, que sim da morte psicológica, da aniquilação. No budismo se chamou aniquilação budista. O Cristo ensinou como negar a si mesmo. E isto que nós aprendemos aqui e compartilhamos com o nome de morte psicológica. Eliminar o defeito psicológico. Então, para eliminar o defeito, é preciso antes observar, é preciso compreender, é preciso reconhecer que é um defeito e não algo, um comportamento normal de uma pessoa. Então, o prático se dá conta que o ensinamento é revolucionário e pratica e provoca essa revolução, provoca uma revolução interior. E isso incomoda o fanático, o crente. Então, em todas as organizações existem os fanáticos. É uma doença da mente, um problema da mente, que a pessoa acredita que só em conhecer os ensinamentos, conhecer as teorias, é o bastante e já está salvo, por assim dizer. E então, fanáticos existem em todas as organizações. Existem fanáticos do futebol, existem fanáticos da política, existem fanáticos nas religiões. E estes ensinamentos, neste grupo, também não estão livres. Porque o fanatismo e a mitomania é um defeito nosso, que todos temos, todos carregamos na nossa psique esse defeito. E precisamos então trabalhar, modificar o nosso interior para que o exterior mude. Então são defeitos que são natos, podemos assim dizer, já da nossa psique, são agregados à nossa psique. Esses defeitos
também os defeitos psicológicos são chamados de agregados psicológicos, que se agregou à nossa psique. E cada defeito aprisiona uma parte, uma parcela da nossa essência, daquilo que nós temos de divino, de real, de verdadeiro. Cada defeito aprisiona uma parte, maior ou menor, da nossa essência. Então, o defeito do fanático, ou melhor dizendo, o defeito, o eu do fanatismo, está na nossa psique e está aí na nossa psique de alguma forma ele se manifesta. E então esse defeito se expressa através da máquina humana. E então ele nos dá um falso sentimento de que nós somos uma pessoa boa, que somos alguém melhor que os demais, porque conhecemos determinados ensinamentos e que são profundos, realmente são profundos, são reais. Porém, só o fato de conhecer isso não nos dá méritos nenhum. Até podemos compreender que aquela pessoa que conhece esses ensinamentos tem maior responsabilidade sobre si e sobre os demais. A pessoa que toma conhecimento desses ensinamentos se sobrecarrega com uma responsabilidade maior. E isso, o fato de conhecer, não lhe dá mérito nenhum. Lhe sobrecarrega, então, uma responsabilidade maior. O fanático, então, não gosta do prático, porque ele fica em posição incômoda. Imaginamos que se entre muitas pessoas existam pessoas que praticam e pessoas que não praticam. Então, essas que não praticam sentem-se incomodadas com aqueles que praticam e provocam essa mudança. Se revolucionam, fazem essa revolução. Então, isso incomoda o fanático, porque ele fica, podemos dizer assim, como se diz no popular, em maus lençóis. Outros podem ver que se é possível que alguém mude, então por que este não muda? Então ele fica em uma posição incômoda. E então ele se revolta contra o prático. Não quer que o prático continue praticando. Ele quer, então, neutralizar essa pessoa para que ela não cause esse incômodo a ela. Então, o fanático julga outras pessoas como as pessoas que não aceitam o ensinamento, julga que são condenados, que são pessoas que serão condenadas, serão eliminadas. Então, o fanático realmente não serve nem para o bem e nem para o mal. O fanatismo nos impossibilita, fecha todas
as possibilidades de mudança. Não pratica, então não provoca essas mudanças, não comprova. Já o prático comprova, pratica, faz as práticas de desenvolvimento astral, de morte psicológica e percebe, sente a mudança que ocorre no seu interior. Já o fanático não pratica, ele aparenta apenas, se veste muito bem, gosta de se vestir muito bem, de aparentar que é alguém que está praticando. Ensina, quer que os outros pratiquem, porém ele mesmo não pratica. Pode até falar muito bem, pode ter uma boa retórica para falar, para ditar uma conferência, porém não pratica, porque não gosta, não é preguiça, e isso estanca, não progride, vai até um ponto e a pessoa não progride, não prospera internamente, e ela se apaga, se termina. Isso, e adormece mais e mais a consciência. Então, esse eu nos faz sentir, o eu do fanatismo, nos faz sentir que nós vamos bem, que vamos muito bem. E quando nesses trabalhos, nesses estudos, uma pessoa pensa que vai bem, é porque vai mal. Ela imagina que vai muito bem, então é porque vai mal. Então é o auto-engano, a pessoa se auto-engana. E quando alguém pensa que vai mal, é porque vai bem e não está satisfeito com o seu trabalho, não está satisfeito consigo. E luta para melhorar, luta para trabalhar, luta para fazer as práticas e ter resultados. Já aquela pessoa que está satisfeita consigo mesmo, é claro que não vai lutar, não vai praticar, porque está satisfeita. Então esse é o auto-engano, leva ao auto-engano. A pessoa não pratica e não obtém resultados. Então, o fanático não progride nesse trabalho, porque esse trabalho é revolucionário, esses ensinamentos são revolucionários. Só se progride na prática, na realidade. Se não se pratica a morte psicológica, não se elimina defeitos, não se libera a essência, não se liberam as virtudes, não se liberam as faculdades, não se libera a essência, que é o material para a construção, para a criação dos corpos internos. E assim o fanático permanece estancado. Aparentemente muda. De um dia para o outro, do dia para a noite, o fanático muda. Ele muda aparentemente, porém internamente adormece mais e mais a sua consciência. Não há resultado prático, não há resultado que realmente aconteça no fanático. Então, o fanatismo é um defeito, é um eu, é uma parte, é um ego. É um eu que estanca
aquela pessoa que se deixa levar pelo fanatismo. Então, esta conferência é um alerta para nós que conhecemos esses ensinamentos e para que não caiamos na cilada desse defeito, desse eu do fanatismo. E o fanatismo só se combate com a prática. Somente a prática combate o fanatismo. Então é preciso fazer as práticas de morte psicológica, é preciso auto-observar-se, observar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, quais são os meus desejos, quais são os meus propósitos, com que propósito faço isso ou aquilo. Então, o sentido da autoobservação vai nos permitir descobrir coisas secretas, coisas que estão na nossa psique, pensamentos que surgem, sentimentos sutis que nos vêm à recordação quando lembramos de uma pessoa, por exemplo. Nós lembramos dessa pessoa e logo lembramos daquele defeito que nos incomoda nessa pessoa. Então, se nós percebemos isso, nós já é um começo. Então, devemos pedir a morte psicológica e isso vai muda o nosso interior. Já o fanático não faz isso e por isso se torna um fanático. Apenas se preocupa com a aparência. Então, o prático é um revolucionário. O prático é um revolucionário. Nós devemos ser práticos, nós devemos ser revolucionários e não nos conformar com a situação, não nos conformar com a situação, a entropia, não nos conformar com o nosso estado psicológico. Buscar com a autoobservação, nos autoexplorar psicologicamente e ver o que pensamos, por que pensamos, o que fazemos, por que fazemos, o que sentimos, por que sentimos. Devemos nos questionar, nos explorar, nos fazer uma garimpagem dentro dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, das nossas atitudes. Devemos garimpar dentro da nossa psique para extrair da prisão, para tirar da prisão a nossa essência, porque a nossa essência é o ouro e está presa, está aprisionada, involucrada no defeito psicológico. Então, para liberar a essência, é preciso que se desintegre o eu. É como para extrair algo precioso que está numa pedra, é preciso destruir a pedra, é preciso quebrar a pedra, desintegrar a pedra e então assim recolher o que há de precioso nessa pedra. E o defeito pode ser mais forte ou mais fraco. Então, uma pedra mais forte necessita de mais força, necessita de mais empenho para se desintegrar. Já um cascalho mais mole, com poucas
poucas marretadas, podemos dizer, se desintegra. Então, assim são os defeitos psicológicos. Nós temos defeitos muito fortes, muito robustos, que precisam de um trabalho mais dedicado, mais direcionado. E alguns defeitos são mais fracos e é lógico que são mais fáceis de eliminar. E assim, como na vida, no garimpo físico, nesse garimpo que nós vamos fazer na nossa psique, também existem defeitos mais fracos e defeitos mais fortes, mais robustos, mais difíceis de desintegrar, de quebrar. Então, este trabalho é revolucionário. É um trabalho que se faz na vida prática, no dia a dia. É na vida prática que nós vamos poder fazer esse trabalho. Não é nos retirando, nos escondendo numa montanha, por exemplo. Não é fugindo das situações, não é fugindo do mundo físico, da cidade, por exemplo. Não é fugindo da cidade e indo morar na roça, como se diz, que nós vamos poder fazer o trabalho. Nós vamos talvez pensar que a cidade é muito conturbada, então para fazer o trabalho vamos para a roça. E isso não é verdade, porque nós é preciso que os defeitos sejam provocados, e serão provocados na vida prática e não num retiro, não na roça, por exemplo. Aquela pessoa que vive na roça faz o trabalho na roça, mas nós que já viemos para a cidade é porque o nosso desenvolvimento psicológico nos trouxe para a cidade. Então é aqui, o nosso ginásio psicológico é aqui. E não é fugindo da cidade, não é nos escondendo em algum lugar que nós vamos conseguir fazer o trabalho. Porque se nós nos escondemos em algum retiro, em algum recanto tranquilo, o defeito não vai ser provocado e não vai aparecer na nossa psique, não vai aflorar na nossa psique, e assim nós não poderemos trabalhar. Já se nós estamos na cidade em movimento, enfrentando problemas, dificuldades, se nós não nos identificamos com esses problemas, com as dificuldades, nós vamos poder trabalhar, porque o defeito vem à tona, o defeito vem à flor da nossa psique, e nós vamos poder ver. Em troca, se nós estamos num retiro, num lugar tranquilo, o defeito não se manifesta, nós não vamos poder ver e não poderemos trabalhar. Então, o prático trabalha no seu dia a dia. Este trabalho é um trabalho que se faz no dia a dia, que se faz na vida. Não é fugindo do ginásio psicológico que nós vamos fazer o trabalho. É como fugir da escola, abandonar os estudos. É a mesma coisa que nós abandonar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente da vida, e fugir para um lugar tranquilo. Isso não é vantajoso para aquela pessoa
que quer fazer um trabalho revolucionário, um trabalho de transformação interior. Então, o fanatismo é um obstáculo para nós e nós todos precisamos nos auto-observar e ver onde o fanatismo atua em nós, porque é um defeito que está na nossa psique e por estar na nossa psique ele vai se manifestar uma hora ou outra, e se nós damos vazão a ele vai adormecer mais e mais a nossa consciência e se robustecer cada vez mais. Já o mitômano é aquela pessoa que se sente grande, que quer ser líder, precisa de seguidores, assim como o fanático precisa de alguém para seguir e não segue a si mesmo. O mitômano precisa de seguidores. Então, um fanático vai procurar alguém para seguir, vai imitar alguém, não vai ter as suas experiências próprias para dar exemplos, por exemplo. Então, o mitômano acredita que é um transcendido. Acredita que por conhecer esses ensinamentos por muito tempo, por mais tempo, acredita que é um transcendido, que é uma pessoa que já fez o trabalho, acredita que já é alguém, já é um mestre, já tem graus, enfim. Então são defeitos que estão na psique, na nossa psique, e que nos enganam. No mundo astral, esses defeitos se expressam, fazem nós ver, uma experiência astral nos leva a crer que já se progrediu bastante no trabalho, que já é um autorrealizado. Então, as experiências astrais podem nos enganar se nós não estivermos eliminando os defeitos psicológicos. Um fanático pode se transformar em um mitômano, porque não trabalha, não elimina defeitos, e no mundo astral, no mundo das emoções, na hora que o corpo físico dorme, esses defeitos vivem sonhos, delírios, e a pessoa se recorda disso e acredita que aquilo é verdade. A pessoa pode aparecer no mundo astral porque tem essas formas mentais, ela imagina fisicamente que que é alguém, então ela acaba sonhando, acaba tendo experiências de acordo com essas formas mentais que ela criou. E durante a noite, durante o sono no mundo astral, esses defeitos vivem essas experiências e a pessoa acredita que isso é real, acredita que isso é por causa do seu trabalho que ela está fazendo. E isso é mitomania, mania de grandeza, mania de achar-se, crer-se uma pessoa, crer-se alguém, crer-se um mestre, um transcendido. Então, o fanatismo é outro defeito. A mitomania é um defeito que também impossibilita a autorrealização íntima do ser.
tanto o fanático como o mitômano não se autorrealiza, jamais, porque não pratica, não faz a morte psicológica. Se não morre, não pode nascer. E se não morre, não aprende e não tem o que ensinar, não tem aprendizado para ensinar os outros. E é preciso então praticar o terceiro fator, que é ensinar. Então, como não se pratica, não se pode ensinar. Então se fica nesse estancado, fica iludido, fica auto-enganado, que é alguém que já progrediu e na verdade não progrediu nada, porque está estancado devido ao fanatismo e à mitomania. Então, mitômanos existem muitos. Aquela pessoa que existem pessoas que se dizem reencarnação de mestres do próprio Cristo. Existem mitômanos que se dizem que são o próprio Cristo reencarnado. Então, o fanatismo e a mitomania são defeitos que estão na nossa psique e nós precisamos enfraquecê-lo e eliminá-lo. Se não se enfraquece esse defeito, qualquer defeito, se não se enfraquece ele aos poucos, ele se robustece, porque não fica parado, nada fica estancado. Se não diminui, aumenta. Então, se nós não eliminamos o defeito do fanatismo e da mitomania, eles se robustecem e chega um tempo em que eles se tornam tão fortes que nos dominam e nos fazem crer, acreditar, nos fazem nos ver como alguém transcendido, alguém que já fez, que já está muito adiantado no trabalho. E então aí o estancamento é o grande mal. E esses ensinamentos não são livres. Este grupo não está livre de fanáticos, não está livre de mitômanos. Então, este tema é um alerta para nós, não é uma acusação para os outros, é um alerta para nós que queremos fazer este trabalho. É um alerta que nos dão os mestres para nós nos vigiar, nos auto-observar e não permitir que esses defeitos que todos temos, o princípio desses defeitos, não permitir que eles aumentem, e sim diminuam e se aniquilem, e através da morte psicológica eliminar esses defeitos. Então, a síntese desse trabalho, destes ensinamentos, é a autoobservação e a morte psicológica, para liberar a essência e assim liberar a essência, que é o material para a criação dos corpos internos, a criação do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal, que vão nos permitir comprovar nas outras dimensões tudo o que nós aprendemos aqui de teoria. Nós vamos comprovar através do trabalho, através da prática, e não vamos crer, porque se nós apenas crer, nós somos uns fanáticos, seremos uns fanáticos. Então, esta conferência, este tema é para cada um de nós, não é para
as pessoas externas, é para nós que estamos querendo fazer algum trabalho sobre nós. Nós sempre gostamos de deixar bem público o nosso contato WhatsApp, que é 55, o Brasil, 62, a região, 991 92 9355. Então, o nosso contato WhatsApp ou Telegram no Brasil. 55 é o Brasil. 62 a região. 991 92 9355. Todos bem-vindos e muito obrigado e até a próxima conferência.